Fala galera tricolor, beleza? Hoje tem a semifinal do Campeonato Carioca Fluminense e Portuguesa, às 4 da tarde no estádio Luso Brasileiro. É um dos assuntos aqui do Flu na Lata dessa edição. Eu sou Alexander Guimarães. Se você gostar desse vídeo, se você gostar do canal, se inscreva, dá um likezinho aí, compartilhe com os amigos que o Flu na Lata agradece. E entre outros assuntos também vamos falar sobre a Libertadores, né? Eu queria ter feito um vídeo anteriormente sobre o jogo do Fluminense na quarta-feira. Não pude por conta de uma série de compromissos, coisa e tal, mas vou falar também sobre o jogo de quarta-feira, né? Um jogo emocionante, jogo para, né, torcedor do Fluminense aí tem que estar com um exame de coração em dia. Não foi fácil, né? O Fluminense acho que teve uma marcação muito baixa na partida, né? Podia ter marcado uma marcação mais alta, principalmente que estava com o Kaique e Luiz Henrique. Foi o mesmo time que jogou contra o River Plate, né? Podia ter sido uma marcação mais alta, evitaria tantas chegadas do Independente Santa Fé, que para mim eu achei um bom time. Muita gente achava que era um time mediano, mas eu achei um bom time, um time enjoado. O Fluminense que jogou fora da altitude, ainda bem. Foi uma altitude de 1480 metros, mas não é uma altitude que faça você ter dor de cabeça, tonteiras, essas coisas. Isso também ajudou. O que complicou o Fluminense, eu acho que foi essa marcação muito baixa, o Fluminense se propondo muito a sair em contra-ataques, mas tipo, a impressão que deu que o resultado foi 2-1 Fluminense, porque primeiro o Marcos Felipe teve uma atuação espetacular, baixou a leteria de Castilho nele, e segundo, porque eles não têm o Fred, nós temos o Fred. 2 gols do Fred. O Fred faz o primeiro gol logo com 4 minutos de partida. O Fluminense podia até ter aproveitado melhor esse fato de ter feito logo o gol, né? Jogada do Kaique pela direita, ele vai levando a marcação, toca pro Nenê, Nenê de letra, Fred recebe do Nenê, pimba, de perna esquerda, de canhota, Fred faz 1-0. O Fluminense podia ter se aproveitado melhor esse momento, logo 4 minutos de jogo, fez o gol. Até que no primeiro tempo teve chances também. Kaique mandou uma bola no travessão, Nenê uma boa cobrança de falta já no final do primeiro tempo, o goleiro espalmou. Mas o Santa Fé deu muito calor na gente, também óbvio tem o mérito do adversário, né? O Marcos Felipe fez uma defesa espetacular aos 18 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense, outra oportunidade de botar o Santa Fé na lona, porque com 30 segundos, 35 segundos, o Fred fez o segundo gol do Fluminense. Kaique toca no Egídio pela esquerda, Egídio um cruzamento de Almanac, pena que depois ele é expulso, né? Estava fazendo uma ótima partida. Cruzamento de Almanac do Egídio, o Fred deu boa noite pro goleiro, boa noite, pum, cumprimentou o goleiro, 2-0. O Fred que chegou a 185 gols nessa partida, né? Superando a marca do Orlando Pingo de Ouro, o grande artilheiro Orlando Pingo de Ouro, uma façanha. E o Fluminense abriu 2-0, só que com 5 minutos, não deu nem para comemorar muito a vantagem de 2-0, que o Santa Fé consegue o seu gol, diminui para 2-1. Um cruzamento do Palácio, talvez o Lucas Claro pudesse cortar, algumas pessoas discutem se o Lucas Claro teria falhado ou não. Se ele falhou, teria sido talvez a primeira falha do Lucas Claro, que é o do Fluminense. Pois é. Incrível, né? A bola veio, o Giraldo, volante do Santa Fé, dominou, ele dá um chapéu em cima do Marcos Felipe. A tirada foi um chapéu aquilo ali, né? E depois mandou pro fundo do gol 2-1. O Santa Fé veio para dentro, né, diminuiu, tentando empatar de qualquer maneira a partida, mas com as mexidas do Roger, botando o Gabriel Teixeira no lugar do Kaique, tirando que o Kaique já tinha cansado, o Nenê também cansado, entrou o Casares. O Fluminense começou a se acertar, começou a ficar perto do terceiro gol. O Fred deu um passe para o Gabriel Teixeira, ele pela esquerda poderia ter tido uma finalização melhor, mas quase faz o terceiro gol do Fluminense. Ainda entra o Caio Paulista no lugar do Luiz Henrique já cansado, o Bobadilha entrou no lugar do Fred já cansado. Parecia que o Fluminense daqui a pouquinho ia marcar o terceiro gol, mas aí tem a expulsão do Egídio.
O Egídio que tomou um amarelo aos 10 do segundo tempo, toma outro amarelo aos 24 do segundo. Cara, deu muito mole o Egídio nessas paradas aí. O pessoal reclamou demais do Egídio. Alguns falando que talvez o amarelo que ele sofreu, o segundo, que ele tomou no segundo lance, não, o árbitro foi muito rigoroso, mas eu achei que o árbitro acertou nos dois amarelos. Deixou o Flu com 10, aí tirou o Kaique, ou o Kaique não, tirou o Gabriel Teixeira. O Roger tirou o Gabriel Teixeira, que era a válvula de escape do Fluminense, botou o Danilo Barcelos para recompor ali a lateral esquerda. Muita discussão se ele deveria ter tirado o Caio Paulista, outro jogador, mas enfim, ele tirou o Gabriel Teixeira e botou o Danilo Barcelos. E aí, meus amigos, foi sufoco até o final. O Bobadilha ainda arrumou um tiro livre direto aos 30 minutos, mas o Danilo Barcelos não soube aproveitar. O time, o Casares tocou, acho que foi o Casares que só toca para ele chuta em cima da defesa, seria uma ótima chance ali para o Fluminense definir a partida logo de cara. Foi sufoco o tempo inteiro, o Marcos Felipe ainda fez boas defesas, no final um defesaço aos 48 do segundo tempo, ele bota, cabeçada do cara, era gol certo do Jorge Ramos, defesaço do Marcos Felipe, baixou a leiteria do Castilho em cima dele, se você quiser comparar com o Marcos Carneiro de Mendonça, Paulo Vitor, essa turma toda, pode comparar que foi assim mesmo. E o Fluminense saiu com 2-1 da Colômbia, excelente resultado, o Fluminense foi para 4 pontos, lidera até o grupo, tá junto com o River Plate, o River venceu o Junior Barranquilla por 2-1, mesmo placar, mas o Fluminense leva vantagem, o critério de desempate foi porque esses gols foram fora de casa, então para a classificação, o Fluminense, mesmo com a mesma pontuação, mesmo número de gols, mesmo saldo, ele fica na frente do River, por conta dos gols marcados fora de casa, né? 4 pontos do Fluminense junto com o River, Junior Barranquilla e o Santa Fé estão com 1 ponto. Próxima partida do Fluminense com o Barranquilla, com o Junior Barranquilla lá em Barranquilla, né? Não vai ter aquela mudança de cidade que a gente falou no vídeo anterior, né? Vai ser em Barranquilla mesmo, só que vai mudar o estádio. O estádio não vai ser no estádio Metropolitano, que é o estádio utilizado sempre pelo Barranquilla, né? O estádio Metropolitano ele está em obras por conta da Copa América, né? O estádio, eu anotei aqui o nome do estádio, anotei o nome do estádio. O estádio onde o Fluminense vai jogar é o estádio Romélio Martínez. Não é o estádio que o Barranquilla costuma atuar, em Barranquilla também. O estádio que ele utiliza é o estádio Metropolitano, mas por conta das obras para a Copa América, ele está disponibilizado, porque a Copa América vai ser na Argentina e na Colômbia, né, em junho e julho. O Barranquilla vai mandar esse jogo no Romélio Martínez, partida que vai passar no Face, na Fox Sports, né? Aquele acordo da Disney com o Face, né? A Disney comanda o Fox Sports, então esse acordo aí tá valendo também para esse jogo. Face e Fox Sports, a gente vai poder ver o Flusão na quinta-feira, dia 6, às 19 horas. Não perca. Junior Barranquilla e o Fluminense. Se o Fluminense ganhar, iria para 7 pontos e ficaria numa boa. Principalmente se o River também ganhar. Se o River ganhar, vai para 7. A gente fica com 7 pontos junto com o time argentino e os colombianos com 1. Quer dizer, o Fluminense ficaria bem próximo, assim como o River, da classificação para as oitavas, né? Bom, enfim. E o jogo contra a Portuguesa, Alexandre? Vamos falar da marca do Fred, né? Pô, a marca do Fred 185 gols, segundo maior artilheiro da história do Fluminense, ultrapassando o grande Orlando Pingo de Ouro. Tem uma matéria do site GE falando sobre a história do Orlando Pingo de Ouro, uma matéria, achei bela matéria, até o Neto participa falando na matéria também, o Neto do Orlando, tem uma foto em que o Neto do Orlando Pingo de Ouro, como se estivesse fazendo o papel do avô, parecidíssimo com o avô na foto, né? Ele com a camisa do Fluminense também, com a bola na mão. Orlando Pingo de Ouro, 184 gols, campeão carioca em 46, em 51, campeão mundial em 1952, aquela Copa Intercontinental, que era na época assim um campeonato mundial sim. Vamos ver se a FIFA reconhece, que a gente já sabe, o Fluminense campeão mundial de 52, né? Orlando também foi campeão do torneio municipal, na época era um torneio importante, fez até um gol de bicicleta, o gol da vitória contra o Vasco, 1-0.
Um baita artilheiro, e essa matéria mostra o quanto foi grandiosa a façanha do Fred, né? O Fred agora com 185 gols. Fred recebeu homenagens da diretoria, uma camisa com o número 185, plaquinha dos 400 gols que ele chegou, né, contra o Nova Iguaçu. Hoje ele já tem 403. Uma média excepcional do Fred. Em 7 partidas ele já marcou 8 gols. A mesma média, o mesmo início nele de 2011, há 10 anos atrás. 21 gols já na Libertadores. Antes da partida contra o Santa Fé, a Conmebol fez uma homenagem ao Fred, mostrou até então os 19 gols que o Fred tinha feito pela Libertadores, com a camisa do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Fluminense, óbvio, né? E com os 2 gols contra o Santa Fé, ele passou a ter 21 gols na Libertadores. E entre os brasileiros, ele é o 4º maior artilheiro na competição. Ele está igualado ao Jairzinho, furacão da Copa, com 21 gols, né? Vamos ver se o Fred chega lá. Vamos ver até onde o Fred vai chegar, cara. Com 22 gols tem o Célio, jogador que atuou pelo Nacional do Uruguai na década de 60 e 70, né? O Palhinha, o grande Palhinha, com 25 gols. O Palhinha, pelo que eu vi ali pelo período, não é o Palhinha do São Paulo. Eu acredito que seja o Palhinha do Cruzeiro do Corinthians, com 25 gols, né? 25 gols o Palhinha. E o Luizão, entre os brasileiros, foi o cara que fez mais gols na Libertadores, 29 gols. O Fred, do jeito que tá, com 21, não sei se chega no Luizão nessa edição de Libertadores, mas eu acho que no Palhinha ele chega, do jeito que ele tá. Fred é o Fred, né, gente? O Fred é o Fred. Bom, também foi o jogo que o Nino chegou a 100 gols com a camisa tricolor. 100 gols. Tô falando em gols, 100 gols. 100 jogos. O Nino é muito bom, mas não chegou a fazer 100 gols, né? Um zagueiro, né? 100 jogos com a camisa do Fluminense. Ele também recebeu uma camisa em homenagem à marca de 100 jogos com a camisa do Flusão, nosso zagueirão Nino. Ainda jovem zagueiro Nino. Enfim. E aí, bom, agora vamos falar do jogo com a Portuguesa, pelo Carioca, né? A partir daí o Fluminense deve entrar com uma equipe, só 2 titulares, né? Provavelmente deve ser isso, o Marcos Felipe e o Egídio, que não vai, pela expulsão, não vai poder jogar contra o Júnior Barranquilla, né? Fluminense que deve entrar em campo, provável escalação: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Matheus Ferraz e o Danilo Barcelos. Eu ia falar, não, o Egídio é isso, o Egídio não vai poder jogar, o Egídio mesmo. Acostumado a ver o Danilo Barcelos no lugar do Egídio. É o Egídio mesmo. O Danilo Barcelos deve jogar lá contra o Júnior Barranquilla. No meio de campo, o Wellington, o Hudson vai jogar. Casares e o Ganso. Em vez de jogar o Luca, vai jogar o Ganso. Comparando com o time que jogou contra o Madureira, em vez do Luca, vai jogar o Ganso. No ataque, há uma dúvida aí, se vai ser Boadilha ou Abel Hernandes, ou Gabriel Teixeira com o Abel Hernandes, ou Gabriel Teixeira com Bobadilha, vamos ver, né? Eu acho que é um time muito lento. Eu acho que é um time, né, centroavantes mesmo. Para mim, o Bobadilha e o Abel Hernandes são 2 centroavantes de centroavante. Eu acho meio complicado. Poderia entrar o Gabriel Teixeira, um outro garoto, outra opção poderia ser o Matheus Martins, por que não? Já está junto aos profissionais. Esse meio de campo com o Wellington e o Hudson, podia jogar um Metinho, né? Podia jogar um André que estão querendo emprestar para o Botafogo, né? Podia jogar o Wallace, né? Poxa, é difícil, né? É difícil. Enfim, mas vamos ver com que roupa o Fluminense vai para esse jogo. O Fluminense joga por 2 empates ou 2 resultados iguais nesses confrontos com a Lusa, né? Primeiro jogo no Luso Brasileiro hoje às 4 da tarde, segundo jogo às 4 da tarde no Maracanã. 2 empates ou 2 resultados iguais, classifica o Fluminense para a final, provavelmente com o Flamengo. O Flamengo já deu uma cacetada no Volta Redonda por 3-0 lá no Raulino de Oliveira. Dificilmente o Volta Redonda vai golear o Flamengo no Maracanã, né? Então, a gente passando pela Portuguesa, vai ser uma final Fla-Flu. Altas emoções aí. Aí eu acho que é melhor botar um time titular, né? Não será fácil. Fla-Flu nunca é fácil, né?
Bom, outras informações aqui que a gente pode dar. O Samuel Granada foi emprestado ao Vitória da Bahia, informação do portal GE. O Pacheco, informação do GE, do Netflu e do jornalista Jorge Nicola. O Pacheco não vai mais para o Bahia. O Pacheco foi cotado para ir para o Bahia, não vai mais para o Bahia, mas o Fluminense ainda quer emprestar o jogador com opção de compra, tá procurando os clubes para emprestá-lo. E o Fluminense está interessado no jogador Zanocelo, Vinícius Zanocelo. Zanocelo, é isso mesmo, o nome do cara é Vinícius Zanocelo, é um meia de 20 anos da Ferroviária. A primeira informação foi do Jorge Nicola e o Netflu também deu essa informação. É um jogador muito promissor, já passou pela seleção brasileira de base. É um jogador aí, pelo que eu pude acompanhar aí os comentários, né, do pessoal que acompanha, jogadores que estão se revelando aí. É um jogador muito promissor. Seria uma ótima contratação do Fluminense. Tomara que venha. Isso é uma ótima contratação, tomara que venha. E o Davi Braz vai jogar contra a Portuguesa, Alexandre? Olha, o Davi Braz deve ser banco contra a Portuguesa. O John Kennedy não ainda vai estar à disposição, porque aquela situação da gripe, se lembra? Aquela desconfiança daquela gripe dele, era Covid mesmo. Então ele vai ficar de molho aí. Não sei nem se já volta a ser relacionado contra o Junior Barranquilla, né? Lembrando que Fluminense e Portuguesa, falando do jogo ainda, não vai passar na Record. O jogo da Record foi o jogo do Flamengo. Ou é Flu TV ou pay-per-view da FERJ, né? Enfim. E a última notícia aí para encerrar o nosso videozinho aqui. Fluminense e Flamengo, a dupla Fla-Flu, estão renovando a permissão de uso do Maracanã por mais 6 meses, né? A licitação do Maracanã, a ideia é concluí-la até outubro desse ano, mas enquanto a licitação não sai, o governo do estado do Rio decidiu renovar a permissão com a dupla Fla-Flu por mais 6 meses, né? Até uma disputa aí nessa situação da licitação. Pelo visto, não, a dupla Fla-Flu não está com muita vontade de dividir com o Vasco, não. Talvez haja uma disputa entre o Vasco e a dupla Fla-Flu. O Vasco se mostrou interessado também no Maracanã e parece que a dupla Fla-Flu não está muito disposta a botar o Vasco junto aí do consórcio, da união de gestão entre os dois clubes aí. Vamos ver o que vai dar nisso tudo, se vai dar muito rolo isso aí. Bom, saudações tricolores, vamos torcer. Flu e Portuguesa, tomara que o Fluminense tenha uma ótima partida. E contra o Barranquilla, Roger, marcação mais alta, cara. Pelo amor de Deus, não precisa tomar tanto sufoco. Saudações tricolores e até. Valeu.